E aí, meu povo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Eu tava lendo aqui, ontem que eu li, né, e até comentei no Stories sobre a primeira edição da revista Realidade, publicada em 1966, e a revista ela traz um texto muito interessante. Primeiramente, olha só o título do texto, ó, que fala sobre os livros, né, publicados em 1966, né? Olha só, revolução não é mais assunto. Aí você pensa, revolução inglesa? Revolução industrial? Revolução francesa? Não. O 31 de março de 1964, né, a deposição do João Goulart, ela foi durante um bom tempo, né, no período da ditadura, chamada de revolução. Então é comum, se você for encontrar documentos da época, esse título, Revolução. Revolução, né, de 64, Revolução de 31 de março de 64, né, são denominações, né, dadas a esse período. Mas esse texto da revista Realidade, ela fala sobre os livros, né, que foram escritos analisando, né, a deposição do João Goulart da presidência. E traz uma frase interessante do editor, um editor muito importante, o Enio Silveira, né, dono da editora Civilização Brasileira, que ele fala assim, ó, o assunto já está esgotado. Com essa razão comercial e sucinta, o editor Enio Silveira explica o fim do ciclo dos livros sobre a Revolução de 31 de março de 1964. Um ciclo que, com apenas 2 anos, e é estranho, né, a gente ver, na reportagem não fala por que ele diz que acabou com esse ciclo, né? Mas e chega a estranhar porque produziu muito, né? Como uma reportagem mostra, né? 42 livros, e também havia uma vendagem muito boa. Quer dizer, havia uma produção, né, historiográfica, né, tentando explicar o que aconteceu em 38 de março de 1964, e havia um público interessado nesse assunto. Né? Não sei se é pressão militar, pressão vinda da presidência, né? Não se fala. Né? Até o texto fala, né, que ó, nunca se escreveu e se vendeu tantos livros sobre um só assunto em tão pouco tempo. Ou seja, havia o interesse de se escrever sobre e ler sobre o acontecido. E a reportagem ela cita também vários livros, né, como por exemplo esse O Ato e o Fato, do jornalista Carlos Heitor Coni, que ele foi relançado nos 40 anos do golpe, né, em 2004. Cita também outros, né, como esse daqui, Os Idos de Março e A Queda em Abril, que também foi relançado. E também alguns outros livros, eu vou até procurar no estante virtual se tem em algum sebo, né? Que são esses daqui, ó, do ator Mário Lago, que é 1º de abril, Histórias para a História. Né? Ai Governo, que é do Jaguar, Cláudios e Fortuna. Eu, Réu Sem Crime, de Seixas Dória. Né, provavelmente são textos, são livros críticos, né, ao golpe. Por falar nisso, a reportagem também faz um balanço sobre essa quantidade. Né, olha só, dos 42 livros editados, 16 defendem o movimento de março de 64, 15 o condenam e 11 procuram analisá-lo ou documentá-lo imparcialmente. Quer dizer, havia um equilíbrio, né, entre o apoio e entre a crítica. Né? Hoje há muito mais livros, né, críticos do que de apoio. Né? E só finalizando esse vídeo, tem a ver aqui com Goiás. Né? O governador Mauro Borges ele foi deposto do governo em dezembro de 1964. E em 1965 ele escreveu um livro chamado que é o Golpe em Goiás. Em Goiás, né? Goiás, em Goiás. E esse livro ele dá a versão dele dos fatos, né? Ele se defende das acusações. E esse livro, né, eu só fiquei sabendo lendo essa reportagem ontem. Fala que o livro foi apreendido, né, que eu apreendi todo o país após terem sido vendidos uns 3.000 exemplares. Né? Então a gente percebe que havia sim uma fiscalização do governo militar sobre o que era produzido. Né? Inclusive, eu comprei o livro do Mauro Borges, esse golpe o Golpe em Goiás, lá em São Paulo.
num sebo ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui em Goiás, aqui em Goiânia, eu nunca vi esse livro. Eu já vi as memórias do pai dele, né, do Pedro Ludovico, a própria autobiografia que o Mauro Borba escreveu, depois eu achei, mas esse O Golpe em Goiás eu nunca tinha visto. Só lá em São Paulo que eu fui achar. Eu até brinquei lá com o dono do sebo, eu falei, caramba, eu sou de Goiás e achei esse livro aqui em São Paulo. E finalizando aqui, ó, livreiros e editores acham, enfim, que só dois assuntos poderão vir a ser um filão tão rendoso como o movimento de 31 de março. A conquista da Copa, né, o Brasil ia jogar a Copa de 66 na Inglaterra, né, poderia trazer o Tri, mas o Tri só veio 4 anos depois, na Copa do México, e a chegada do homem à Lua, que seria, né, em 1969. Então é interessante a gente ver nessa produção historiográfica, né, nos anos da ditadura civil-militar. Certinho? Valeu!